Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos, podendo entrar na sua casa, podendo estar trazendo uma palavra de Deus para você. É uma alegria, enche meu coração de alegria poder celebrar o Senhor junto com os irmãos. Nós temos alguns avisos que eu gostaria de deixar para os irmãos, para no decorrer da semana os irmãos estar bem informados. Primeiro aviso, aliás, não é um aviso, né? Comemoração, né? Os nossos aniversariantes. Quero parabenizar todos os aniversariantes dessa semana, dizer que, infelizmente, por causa da questão, nós não podemos ir aí comer um pedacinho de bolo com você, mas queremos desejar que Deus te abençoe, te guarde e te faça muitas outras vezes comemorar essa data. Nós temos, irmãos, aí na página da igreja, uma listinha chamada relógio de oração. Se você ainda não participa, coloque o seu nome lá. Se você já participa, não se esqueça de estar intercedendo. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você já está, parabéns, continue firme, joelho. Se você ainda não está, dê o seu nome. Será muito bem-vindo, será muito útil e será muito abençoador também. No canal da igreja também, aí no YouTube, você pode ficar atento porque estão lá as devocionais que os irmãos têm feito, que os diáconos têm feito, o pastor. Então são algumas devocionais que estão ali para abençoar a sua vida, para deixar o seu dia assim, bem, para deixar você bem em sintonia com o Senhor, em sintonia com a Bíblia, sabendo mais da palavra de Deus. E se você tem consciência de que a obra de Deus precisa avançar e quer entregar os seus dízimos ou suas ofertas, você pode procurar aos sábados e aos domingos. Nosso tesoureiro fica aqui na igreja, ele está à disposição para estar guardando, para estar encaminhando o seu dízimo, sua oferta. Se você quiser também, pode telefonar em dia útil e pedir o número da conta da igreja. Você pode estar depositando seu dízimo, sua oferta ali na conta da igreja. Será assim abençoador. A obra de Deus, nós somos parceiros da obra de Deus. Imagine ser parceiro do Rei dos Reis nessa obra maravilhosa. Deus certamente já tem nos abençoado, por isso estamos aqui. Ele quer ainda mais abençoar-nos com a vida, com bênçãos, enfim, com toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. Nós vamos agora a um cântico e logo após uma oração intercessória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, esteja com o Ministério de Louvor, esteja com você no seu lar. Deus te abençoe, meu irmão. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, estamos ouvindo isso a todos os lados, a todo momento, em todas as televisões. E é muito triste realmente o que vem acontecendo. Nós estamos separados fisicamente, mas eu venho trazer uma mensagem do Senhor para ti nesta noite, meu irmão. Em João 4:23, onde diz que, mas é chegada a hora, e esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esse Pai que está esperando a sua adoração aí no seu lar. Então, meu irmão, se derrame na presença do Senhor. Aleluias. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel.
que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor. Glórias a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Irmãos, vamos orar intercessoriamente nesse momento. E eu gostaria de convocar todos vocês. Intercedam em suas casas, intercedam primeiro pelo mundo, porque essa pandemia tem afetado o mundo inteiro. Nós vamos clamar ao Senhor para que isso esteja melhorando e também agradecer, porque em alguns lugares já tem regredido, já tem melhorado, já tem muitas pessoas sido curadas. Então nós vamos interceder, mas também agradecer. Quero também pedir aos irmãos que estejam intercedendo pela nossa liderança do nosso país. Ideologicamente talvez a gente tenha diferenças, mas havemos de saber que sobre o ombro desses homens está um peso tão grande com toda essa situação, que nós precisamos interceder. Afinal, somos os crentes, pessoas que têm misericórdia pelas pessoas. Vamos orar nesse momento então. Feche os seus olhos. Se você sentir vontade, coloque o seu joelho no chão. Vamos interceder pelo nosso país, pela igreja de Deus nesse momento. Querido, amado e soberano Deus, diante do Senhor nós estamos, Pai. Agradecidos, Pai. Agradecidos porque só pela Tua imensa misericórdia é que podemos estar aqui. Deus querido, nós queremos, Senhor, declarar o nosso louvor, declarar a nossa adoração a Ti, ó Pai, porque nós sabemos que só Tu é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, de livre e espontânea vontade, liberdade essa concedida pelo Senhor, Pai, para Te adorar. Deus, nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, Pai. Nós sabemos que o mundo tem passado, Senhor, por dias difíceis, ó Pai. Permissão Tua, Pai, mas que nós possamos aproveitar, Senhor, para tirar lições, ó Pai, para aprender coisas, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tantos países, Pai, que têm sido abalados com essa pandemia. Dentre eles o nosso Brasil, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai. Traga um freio para tudo isso, Pai. Nós clamamos, Jesus, pelos nossos líderes, Senhor, pelos políticos, pela nossa liderança de toda a espécie, Pai. Que o Senhor esteja dando força a essas pessoas, para que mantenham a sobriedade, Senhor, para que as decisões sejam acertadas, Pai. Para que nós possamos reduzir, Pai, acabar com essa situação, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu te peço pelos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, Pai.
tenha misericórdia, guarda todos eles, Pai, com a tua mão poderosa, ó Deus, e a população em geral, Pai, traga sabedoria, Senhor, para que possa estar tomando a decisão certa de sermos obedientes, Pai, para que possamos, Pai, estar evitando, Senhor, qualquer dano, qualquer contágio, Senhor, enfim, tudo que venha de encontro à ordem das coisas, à sua vontade, Pai. Oh, Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso, Pai, temos sentido o teu cuidado maravilhoso, temos sentido a tua mão poderosa nos conduzindo, nos guardando. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Deus querido, nós falamos tudo isso e agradecemos e pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus, que é nosso Rei, que vive e reina para todo sempre, diante do qual nós estamos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o cântico de número 454 do cantor cristão, Vitórias nas Lutas. Esse hino, ele fala que por mais que nós estejamos passando por momentos difíceis, por momentos que às vezes o mar se revolta, o barco, balança, mas o Senhor tem se mostrado presente sempre. Eu confesso aos irmãos que eu gosto sempre de vir com essa camisa, porque ela tem uma verdade maravilhosa escrita nela, né? Jesus transforma. E Ele transforma em qualquer situação, na bonança ou na luta, Jesus transforma. Então que nós cantemos não somente esse cântico, mas adoremos ao Senhor com tudo que temos. Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dá-nos uma vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido, e na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem está que Ele nos dá. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Amém. Como é bom poder adorar o Senhor e cantar louvores ao Teu nome. A canção que nós vamos cantar agora, ela diz para que nós possamos perceber e quanto o nosso coração anseia a presença do Senhor. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E de fato o que nós precisamos é perceber a presença do Senhor, perceber o Senhor nas nossas vidas. E a presença do Senhor, uma coisa que é fato, ela traz para as nossas vidas é renovo. Que nós possamos nessa noite pedir o renovo do Senhor para as nossas vidas. Se estivermos afligidos ou tristes, que o renovo do Senhor possa transformar toda a situação, porque de fato Ele tem poder para isso. Então que nós possamos cantar ao Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória.
Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Meu coração, meu coração Aleluias. quer tua presença. Cante, declare. Meu coração Aleluias. quer te adorar. Faça essa declaração ao nosso Deus. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, Senhor. Aleluias. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar.
te adorar. Glória a Deus. E nesse mesmo espírito de adoração, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Que possamos verdadeiramente buscar isso no Senhor, quebrar por inteiro. A palavra do Senhor diz que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, meu irmão, clame ao Senhor, peça a Ele esse quebrantamento, peça a Ele que seja esse vaso novo, e que possamos a cada dia querer o mais e mais do Senhor. Vamos adorar. Aleluias. Glórias a Deus. Aceita a nossa adoração, Senhor. Oh, Pai. Que possamos ser esse vaso, Senhor. Um vaso novo nas mãos do Senhor. Eu quero ser. Adore no seu lar, meu irmão. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Declare isso ao Senhor. Quebra minha vida e me faça de novo. Ele está te escutando. Eu quero ser. Glórias a Deus. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Glória a Deus. Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha Aleluias. vida e me faça de novo. Escuta a oração do teu povo, Pai. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aleluias. Glórias a Deus. Bom, nesses século 21, a igreja tem passado por muitas lutas, muitas provações, e hoje nós estamos vivendo um tempo em que, com toda essa pandemia, né, que está acometendo o planeta, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas essa não é uma coisa que acontece só agora no século 21. Infelizmente, quando você vai em Gênesis capítulo 3 e lê aquele capítulo de Gênesis, você vai ver que uma coisa aconteceu com a humanidade que causou todo esse desequilíbrio. Não só o desequilíbrio na humanidade, mas na criação. Se você olhar para a natureza em algumas de suas facetas, ela também está em desequilíbrio. A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente olha para a nossa situação hoje, enfrentando essa pandemia que tem causado tristeza no mundo inteiro, com muitas mortes, a gente pensa que nós estamos vivendo um momento ímpar, mas não é assim. Quando a gente olha para a história, a gente vê que o mundo já passou por grandes tragédias, não só na questão de saúde, mas também na questão de traumas, na questão de terremotos, enfim, tantas coisas que já aconteceram com a humanidade. Eu mesmo, estou com 52 anos, já vi algumas, como o tsunami na Ásia, como o terremoto que houve no México, com muitas mortes, e
também agora essa questão da Covid-19. Mas quando a gente olha mais para trás na história, a gente vê que o mundo já enfrentou coisas difíceis. Eu vou aqui, linkei aqui 5 grandes pandemias, né? Só na questão de saúde, 5 grandes pandemias que o mundo já enfrentou. A primeira que eu queria dividir com os irmãos é uma grande peste que aconteceu lá pelo século XIV, chamada peste bubônica. Ela foi causada por uma bactéria chamada bactéria Yersinia pestis. O nome é difícil, porque é um nome científico, mas se pronuncia assim, Yersinia pestis. Ela era disseminada pelo contato com pulgas e também com roedores infectados. E essa pandemia assolou a Europa, matou mais de 200 milhões de pessoas. A segunda grande pandemia, que essa já vem de milhares e milhares de anos, ela tem cerca de 3 mil anos, é a chamada varíola. Ela atormenta a humanidade, como eu já disse, há mais de 3 mil anos. Ela foi responsável pela morte do faraó Ramsés II. Essa pandemia de varíola foi responsável pela morte de uma rainha inglesa chamada Maria. E ela também foi responsável pela morte de um famoso rei francês chamado Luís XV. E ela era causada por um vírus chamado Orchidopsis variolae, como nome científico também um pouco difícil de falar. E essa doença, ela só foi totalmente erradicada da humanidade através de uma mega vacinação que aconteceu na década de 80. Isso já é no século 20. Nós temos uma terceira grande pandemia que aconteceu, e isso foi em 1817, uma pandemia de cólera. Quando se fala em cólera, a dificuldade que se tem com essa doença é a questão do saneamento básico, sujeira. Quando as pessoas tomam água contaminada ou tocam em algum local contaminado, e essa doença, ela causou muitos males na humanidade. Em 1817 não havia ainda uma sociedade tão preparada como se tem hoje, e ela causou muitas mortes. Temos uma quarta pandemia, essa mais conhecida historicamente pelas pessoas, chamada gripe espanhola. Essa matou cerca de 50 milhões de pessoas. Na verdade, ela foi tão violenta que ela acometeu o Brasil também. No ano de 1919, nós tivemos um presidente da República que morreu com a gripe espanhola, o senhor Rodrigues Alves. E esta gripe, ela deixou para nós uma herança um pouco assim, engraçada, mas triste. Ela deixou uma lenda. As pessoas da época, elas, para combater, pensando que combateria essa doença, eles tomavam cachaça com mel e limão, e acreditava-se que era um bom remédio contra a gripe espanhola. E esse gosto por essa prática fica até os dias de hoje. Muitas pessoas que têm o costume de beber bebida alcoólica, eles dizem que cachaça, limão e mel é um santo remédio para a gripe. Isso não é verdade. Isso causa mais problemas ainda com a questão da embriaguez, com a questão da violência familiar, com a questão do feminicídio, enfim, tantas coisas que causam. Uma quinta e última das grandes pandemias que eu quero linkar para os irmãos é a chamada gripe suína. Essa já no século XXI, ela começou no México e se alastrou pelo mundo inteiro. Nós poderemos dizer que o Brasil foi feliz porque só tivemos 627 mortos. Poderemos dizer isso se cada uma dessas pessoas não fosse um ser humano e nós não precisássemos nos preocupar com eles. Na verdade, uma pessoa que se perde é importante. Portanto, todas essas pandemias acometeram o mundo. E hoje, quando a gente olha para o que a gente está passando com essa pandemia de Covid-19, nós ficamos pensando que às vezes nós somos os que somos mais atingidos, os que estamos passando por maior dificuldade, mas não é assim. O mundo já sofreu grandes pandemias. Tudo isso, irmãos, pela entrada na humanidade, como se lê lá em Gênesis 3. Não é o texto oficial desta palavra hoje, mas é um lembrete, é um link que eu faço, que
entrou na humanidade. Tudo isso só acontece porque entrou uma coisa terrível na humanidade chamada pecado. Quando Adão e Eva deixaram de obedecer a Deus e deram ouvido ao enganador, toda a humanidade entrou em desequilíbrio. Toda a natureza também entrou em desequilíbrio. Se você ler lá Gênesis 3, você vai entender o que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu com a natureza, o que aconteceu com todo o universo. Mas eu quero chamar a atenção para te fazer uma pergunta muito importante. Hoje nós estamos vivendo dias ímpares, dias difíceis, dias terríveis, dias de sofrimento, dias em que as pessoas estão amedrontadas, outras estão enclausuradas. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: se você, estando no meio de toda essa situação, Deus lhe desse a oportunidade de você fazer um pedido a Ele, qual seria o seu pedido? Portanto, eu quero que você pense nisso. Qual seria o seu pedido a Deus em meio a esse caos que nós vivemos? Eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, você que tem a sua Bíblia na mão ou tem o seu celular, abram aí no livro de 1 Reis, capítulo 3, versos de 7 a 10. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 3, de 3 a 10, não de 7 a 10, de 3 a 10. Essa é a história de um famoso rei chamado Salomão. Diz assim a palavra de Deus: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Abra um parênteses aqui só para explicar, irmãos. Muitas pessoas confundem esse porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso como aquela parte da vida de Salomão que ele se tornou um rei idólatra, induzido pelas suas muitas esposas. Não, neste caso aqui, diz que Salomão sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, é porque o templo de Jerusalém, o templo que Davi ia construir, mas não pôde, e ficou para Salomão construir, ainda não estava construído. Então eles faziam sacrifícios ao Senhor nos montes, e eles queimavam incenso nos montes. É isso que está falando essa palavra aqui. Davi seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo e para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Palavra do Senhor. Querido Deus, tua palavra explanada aos nossos corações, iremos agora extrair dessa palavra. Claro que ela já é autoexplicativa, mas nós queremos extrair algumas lições que talvez a muitos passem despercebidas, mas lições importantes, Senhor. Por isso, que o teu Espírito Santo esteja falando através do teu servo. Eis aqui, Senhor, a tua ferramenta. Usa-me, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A pergunta persiste: qual seria o seu pedido a Deus diante dessa situação que nós estamos passando? Aí você pode pensar assim: ora, o
pastor lê um texto que não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com catástrofes ocasionadas por causa de doenças, sim. Mas quem disse que a sociedade, que a população do mundo, ou as pessoas, sofrem só de doenças físicas? Se você olhar para a história de Salomão aqui, você vai perceber que Salomão, ele tem uma história. E nessa história você vai verificar, se você estudar, se você buscar na história de Salomão, você vai ver que essa história nem sempre foram de flores. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre a vida de Salomão. Salomão, ele era filho de Davi, o rei Davi, que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. E a beleza das Escrituras é que o homem segundo o coração de Deus é diferente do que o mundo pinta. O mundo pensa que um homem segundo o coração de Deus é perfeito, não tem pecados, é um homem que vive enclausurado, é um homem que vive distante da sociedade. Mas de fato, o ideal seria isso. O mundo não está errado quando idealiza esse tipo de homem. Mas na realidade, no mundo pós-pecado, isso não é o que acontece. Salomão, como todos nós, assim como seu pai Davi, eram homens que poderiam pecar, assim como pecaram. Salomão era filho de Davi, e Salomão cresceu num reino onde seu pai tinha muitas mulheres, e dessas mulheres gerou filhos. Salomão, ele tinha alguns irmãos, e eu quero pontuar aqui 4 desses irmãos de Salomão, que pela passagem, pela história deles, provavelmente tenha causado muito sofrimento ao crescimento, à vida de Salomão. Salomão tinha um irmão chamado Absalão. Se você procurar aqui na história, no livro de Reis, você vai conhecer esse rapaz. Absalão era um príncipe muito afoito. Absalão era um príncipe que tinha sede de grandeza. Absalão era um príncipe muito vaidoso. A história diz que Absalão era um príncipe tão bonito e tão bem, e se cuidava tão bem, que ele penteava os seus cabelos com pó de ouro, para ficar um homem mais belo ainda. Mas Absalão, ele tinha também uma irmã, princesa Tamar. E Absalão e Tamar eram filho de uma das mulheres de Davi, filha do rei Talmai. E Salomão também tinha outro irmão chamado Amon, conhecido muito como Amnon. A Bíblia diz que Tamar, irmã de Absalão, irmã de Salomão, irmã de Amnon, era uma moça muito bonita. E Amnon, como era o mais velho, ele era o possível sucessor de Davi no trono, segundo a mente dos homens, segundo o andar da sucessão dos reis, segundo a vontade dos homens. Mas para Deus a coisa não funciona assim. Não é só o primeiro filho, mas sim aquele que supre as necessidades que Deus procura no homem para servi-lo. E Amnon, ele não era um homem talhado para o reino, para ser um rei segundo o coração de Deus, porque Amnon era um homem que se deixava levar pelas paixões. E Amnon, ele se deixou apaixonar de uma tal maneira pela sua própria meia-irmã Tamar, a ponto dele ficar desejoso, dele ficar enfermo, tentando buscar um relacionamento com essa sua irmã. Mesmo naquela época, isso já era proibido, já era um pecado, era o que nós chamamos de incesto. Mas Amnon não considerou essas coisas, e ele ficou desejoso de possuir a sua irmã, a ponto de, aconselhado por um de seus primos, ele engendrou um plano para conseguir o que ele queria, que era possuir a sua irmã. Ele se fez de doente, e ele disse em toda a corte: essa minha doença tem me tirado da fome, e eu só tenho desejo de comer os bolos feitos pelas mãos da princesa Tamar, minha irmã. Nossa, quando Amnon planejou tudo isso, ele planejou contra a sua própria família, ele planejou contra o sangue do seu pai, ele planejou contra uma princesa do reino. E Amnon não considerou nada e levou seu plano adiante. Certo dia ele estava em seus aposentos,
fingindo-se de adoentado, e disse que queria comer bolos feitos pelas mãos da sua irmã, e a sua irmã inocentemente foi levar esses bolos para que Amnon se curasse dessa doença. Uma vez que ela entra nos aposentos de Amnon, ele pede para ficar só com ela, e nesse momento ele a possui e a estupra, e ele comete um grave pecado contra a família e contra Deus. Absalão, olhando tudo aquilo, ficou muito zangado, porque Amnon, além de possuir a irmã, cometeu um pecado contra Deus e cometeu um pecado contra a sua família. Logo após, ele como que rejeitou a sua irmã. Depois de conseguir o seu intento, a irmã pediu que ele reparasse aquilo, que ele, para amenizar aquela situação, que ele se casasse com ela, que ele pedisse ao pai, ao rei Davi, que permitisse aquele casamento. Mas Amnon não quis. Amnon, ele, depois de conseguir o seu intento, ele repugnou-se, ou seja, ele adquiriu uma certa repugnância contra Tamar, e isso enfureceu mais ainda o coração de Absalão, irmão de Tamar. E aí, irmãos, eu pergunto, Absalão, um príncipe mais jovem, olhando tudo aquilo acontecendo na corte, olhando o sofrimento do seu pai com tudo aquilo, olhando o sofrimento da sua irmã, que agora ficou uma mulher rejeitada, uma mulher que teria dificuldade em se casar, uma mulher que teria dificuldade em enfrentar a vida de cabeça erguida, tudo isso provavelmente tenha causado muita tristeza na vida do príncipe Salomão. Salomão ainda teve que ver a vingança do seu outro irmão Absalão, porque Absalão não se conteve com tudo aquilo que aconteceu com a irmã dele, e Absalão engendrou um plano, assim como Amnon engendrou para possuir a sua irmã, Absalão engendrou um plano para matar, para se vingar de tudo aquilo que aconteceu com a sua irmã. E ele, 3 anos depois, era a festa da tosquia, ou seja, as ovelhas tinham dado muitas lãs, e eles estavam naquela festa da tosquia. Ele planejou aquela festa, convidou o seu irmão, embebedou e mandou que os seus comparsas matassem o seu irmão. Aquilo trouxe mais tristeza para a vida de Davi, aquilo trouxe mais choro, mais lágrima para a família de Davi. Imagine o príncipe Salomão vendo tudo isso. Irmãos, não bastando tudo isso, Salomão, se vocês pesquisarem a história, vocês vão ver que Salomão, ele é filho de Betseba com Davi. Betseba, os irmãos certamente conhecem a história. Betseba é aquela que Davi mandou trazê-la para que ele a possuísse, sendo ela casada com um dos seus soldados, um dos seus 30 valentes. Davi, ele como rei, ele tinha que dar exemplo às pessoas, mas Davi, do seu palácio, viu aquela mulher muito bonita e mandou trazê-la e possuiu, e para encobrir toda aquela violência, aquela crueldade que ele tinha cometido, ele colocou o marido dela na frente de batalha para que morresse, para que ele pudesse dar uma certa legalidade àquela situação, trazendo ela para ser sua esposa. Certamente Salomão deve ter ouvido essa história pelos becos e pelas vielas do palácio. Certamente as pessoas, quando Salomão passava, deveriam cochichar: olha, não é esse o príncipe daquela que adulterou com Davi, daquela que permitiu, ou daquela a quem Davi matou o próprio marido para ficar com ele? Imagine tudo isso na cabeça de um jovem príncipe. Não deve ter trazido uma tristeza, um sofrimento, ele não deve ter passado por uma turbulência, mesmo que não seja questão de saúde, mas é questão emocional. Nós somos seres sociais, mas nessa sociedade nós temos uma face chamada emocional. Tudo que ofende o nosso social ofende também o nosso emocional. E certamente o príncipe Salomão passava por toda essa tristeza, e ele cresceu nessa situação. Depois de tudo isso, Salomão é preparado pelo rei Davi, porque Deus tinha falado por Davi que ele seria o sucessor no trono, porque Amnon já tinha sido assassinado pelo próprio irmão, e com tudo isso Absalão tinha sido expulso do reino, tinha fugido para o reino do seu avô, do rei Talmai, e ficado lá por 3 anos. Davi era um homem muito diferenciado, porque mesmo com tudo isso que Absalão fez, Davi ainda amava seu filho. E certamente Salomão
viu o sofrimento do pai com a distância do seu irmão, viu o quanto o pai chorava pela distância do seu irmão. Até que, certa vez, Davi mandou um de seus generais buscar Absalão de volta para o reino. Perdoou Absalão e o trouxe de volta para o reino. Irmãos, eu admiro o amor de Davi, mas eu gostaria de admirar em Davi também que se ele cuidasse da sua família com um pouco mais de disciplina. Esse rapaz matou um irmão, fugiu, ficou um bom tempo no exílio e depois ele é trazido sem nenhuma disciplina, ele é colocado no reino sem nenhuma disciplina. Isso só poderia trazer mais problema para o reino de Davi e mais tristeza para a vida do jovem príncipe Salomão. Uma vez trazido de volta para Jerusalém, Absalão mais uma vez começa a engendrar um plano para tomar o poder, para expulsar o rei Davi do trono. E ele junta alguns soldados, fala com a parte do povo e faz uma rebelião contra o seu próprio pai, a ponto de expulsar o já experiente e cansado das lutas rei Davi de Jerusalém. E Davi, expulso de Jerusalém, saiu, foi para um lugar chamado Manaim. E Absalão ficou como se hoje se fala, né, contando vantagens em Jerusalém. Ele contava tantas vantagens que ele certa vez mandou armar uma tenda sobre a cobertura do palácio, e todas as concubinas que tinham sido do seu pai, ele mandou uma por uma se deitar com ele à vista de todo o povo, dizendo, a mensagem que ele queria passar para o povo é: meu pai Davi está sem moral em Jerusalém, meu pai Davi foi expulso de Jerusalém, agora eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Irmãos, isso foi terrível. Certamente o jovem príncipe Salomão, vendo tudo isso, com muita tristeza no coração, teve que passar também por essa dificuldade de ter o pai expulso de Jerusalém, de ter o irmão tomando poder, de ter toda essa celeuma na cidade chamada Cidade Santa. Mas, irmãos, Davi foi para Manaim, e Davi, com a parte dos soldados que foi com ele, trabalhando em forma de guerrilha, ele lutou contra os soldados de Absalão, e ele tomou o poder novamente. E na última batalha, Absalão o enfrentou num bosque, onde o exército de Davi dizimou todo o exército de Absalão. E o jovem príncipe, na fuga do exército de Davi, ele teve os seus cabelos presos nos arbustos, e ele foi morto com uma lança no peito por um dos soldados de Davi. Mais uma tristeza para o príncipe Salomão. Teve seu pai expulso de Jerusalém, teve seu irmão tomando poder, teve uma guerra entre pai e filho para a recuperação de poder, e teve o irmão e filho do seu pai morto pelo próprio exército do pai. Mais uma tristeza na vida, mais uma tragédia na vida do príncipe Salomão. Salomão passando por tudo isso e sendo preparado para subir ao trono, para ser o rei de Israel. E quando ele está já pronto para ser colocado no trono por seu pai, pelos sacerdotes, eis que mais um dos irmãos de Salomão, filho de Davi, chamado Adonias, tenta tomar o poder. E mais uma vez, mais uma celeuma na família de Davi. Irmãos, quando a gente olha para tudo isso que a gente está passando, toda essa tristeza que a gente olha para a vida de Salomão, a gente vê que ele não estava passando por uma pandemia como nós estamos, mas ele estava passando por uma convulsão familiar tão grande, que certamente as mesmas preocupações que nós estamos tendo, ele teria. Ele não tem, talvez não tinha preocupação em contrair algo grave, em contrair uma doença grave, ou ser hospitalizado, ou ter que receber algum tratamento em casa, mas ele ficava olhando para a sua família, e certamente o seu coração ficava esmagado com toda aquela tragédia, com toda aquela tristeza, com todas aquelas mortes na sua família. Salomão é posto no trono. Uma vez no trono, Deus pergunta a Salomão, mesmo passando por toda essa celeuma, Deus pergunta a Salomão: o que você deseja que eu te dê? Irmãos, vamos aqui ao versículo 9, a resposta de Salomão, capítulo 3, verso 9 de 1 Reis. Olha só o que Salomão responde. Salomão poderia pedir paz, Salomão poderia pedir que as mortes na sua família parassem, cessassem. Salomão podia pedir tantas coisas, afinal ele estava tratando com o próprio Deus. Mas olha só o que Salomão
pede ao Senhor. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram o coração de Deus. Então, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, o que você poderia pedir a Deus? Claro que nós temos liberdade para pedir muitas coisas. Nós temos orado pelo nosso país, temos orado pelos nossos governantes para que sejam hábeis nas decisões que tomar. Nós temos orado pela nossa equipe de médicos e enfermeiros que estão na linha de frente para que sejam protegidos dessa doença terrível. Nós temos pedido muitas coisas e isso não é errado. Mas qual é o pedido mais importante que você deveria fazer a Deus, que eu devo fazer a Deus num momento de crise tão grande? Salomão escolheu pedir sabedoria. Irmãos, incrível que quando a gente vai mais adiante lendo, a gente vê que o pedido de Salomão fez com que ele tivesse todas as outras necessidades supridas. Continua dizendo assim o texto: disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glórias. Tanto como glórias que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou teu pai Davi. Olha que nós tratamos com homens que não foram perfeitos, homens que tiveram seus pecados, mas que no momento mais difícil, no momento de crise, eles souberam o que pedir ao Senhor. Sabedoria é o que nós precisamos nesses dias difíceis para enfrentar essas crises, porque com sabedoria nós seremos obedientes. Nós seremos obedientes para não colocar mais ninguém em risco, para não colocar a população em risco. Com sabedoria nós seremos obedientes para não ficar pedindo, não ficar causando situações embaraçosas, tanto para os nossos líderes espirituais, quanto para os nossos irmãos. Quantas vezes eu ouço debates das pessoas pedindo: voltem os templos, encham os templos. Quem disse que a adoração verdadeira só há nos templos? A verdadeira adoração começa no seu coração. Começa quando você coloca o seu joelho no chão, ou quando você coloca a sua mente voltada para o Senhor. Salomão agiu assim. Deus falou que ele podia pedir e ele pediu sabedoria. Por quê? O coração de Salomão estava voltado para Deus. Mesmo passando por todos esses problemas da família, o coração de Salomão estava voltado para Deus. Qual é o seu pedido ao Senhor nesses dias de pandemia? A minha recomendação é que nós peçamos sabedoria ao Senhor. Talvez você pode estar pensando, mas pastor, você está falando isso porque a doença ainda não te alcançou, você ainda não perdeu ninguém na família? Sim, ainda não. Mas eu estou aqui, isso é o planeta Terra, Cachoeira de Itapemirim. Aqui também há infectados. Eu posso a qualquer momento ser, alguém da minha família pode ser. Uma das coisas que nós precisamos aprender é como lidar com a questão morte. O salmista, no Salmo 116:15, diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Jó, se você for ao livro de Jó, você vai ver que ele enfrentou essa questão também com simplicidade. Ele perdeu todos os filhos e ele disse: o Senhor deu, o Senhor o levou, bendito, louvado seja o Senhor. Então nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a lidar melhor com isso, aprender a lidar melhor com a possibilidade da morte, porque para o cristão a morte é uma espécie de alívio, é uma espécie de cura. A Bíblia diz em Apocalipse que no dia que nós estivermos com Ele, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Não que eu queira, irmãos, que alguém esteja apressado em estar, ou que alguém queira morrer, não. Mas que isso não deve ser tragédia na nossa vida. Isso não deve ser motivo para nós ficarmos nos levantando contra Deus. Isso não deve ser motivo para nós ficarmos praguejando ao Senhor. Quantas vezes eu ouço
pessoas falar, se Deus fosse Deus, isso não estava acontecendo. Isso só está acontecendo, irmãos, porque lá em Adão nós nos desviamos da presença do Senhor. Nós trouxemos sobre a criação toda essa celeuma, toda essa dificuldade, toda essa desequilíbrio espiritual, físico. Então eu quero concluir essa palavra dizendo 3 coisas muito importantes. Infelizmente, o pecado é uma realidade na humanidade. Infelizmente, o pecado é uma realidade na humanidade. Por causa disso, muitas vezes nós vamos passar por provações. A nossa fé vai ser testada. Mas a Bíblia diz que Deus não manda provação que nós não possamos suportar. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo de 11 a 13, diz que Deus não manda provação que nós não possamos suportar nem vencer. Esta doença que está aí é uma das provações que nós podemos vencer. Não fiquemos preocupados, não fiquemos assustados, antes nos cuidemos, mas tenhamos em mente, isso vai passar. Nós não gostamos disso, mas essas coisas nos ajudam a amadurecer, nos ajudam a conquistar sabedoria, a como nos comportar diante de uma sociedade que sofre com tudo isso. A Bíblia diz que nós precisamos, Filipenses 2,15 diz que nós precisamos estarmos numa geração corrompida e perversa, mas brilharmos como astros no mundo. E Tiago 1,12, ele diz o seguinte, em Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, nós fomos chamados para amar ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Enfrentar essa situação com a cabeça erguida e com a fé rejuvenescida e com ousadia para enfrentar a provação é a vontade do Senhor, e deve ser o nosso desejo e deve ser a nossa busca. Então fiquemos com esse versículo de Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação. Nós estamos passando por provação, por isso seja perseverante, se cuide do seu irmão, ore pelas pessoas, telefone para as pessoas, diga o quanto você está orando por ela, traga palavras de apoio, traga palavras de conforto, palavras de ânimo às pessoas. E sejamos felizes, porque depois dessa provação receberemos a coroa da vida, porque Deus prometeu aos que o amam. Você ama o Senhor? Então fique firme, força, força e força, porque isso vem do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu.
nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino e o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Irmãos, infelizmente, né, temos que ir. Chegou o momento de nos despedirmos, mas eu quero, assim, agradecer a cada um que esteve atento, a todos que estiveram atentos a essa palavra, a essa mensagem, a este culto, adorando aí em seus locais, em suas casas. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a vida dos irmãos, a família dos irmãos, os trabalhos dos irmãos. E olha, fiquem em casa, se cuidem, não se ponham em risco, não se ponham em situação de risco. Vamos orar, finalizando este culto dessa noite com o coração alegre, porque a família Ibampe está unida, mesmo com toda essa situação. A família Ibampe está unida, a filhinha ali no peão também, que é a família Ibampe, também está unida, tenho certeza. Os irmãos ali louvando ao Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque até aqui nós sentimos o Teu cuidado, nós sentimos a Tua mão poderosa e temos, ó Pai, a Tua promessa que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, que o Teu amor, a graça salvadora do Teu Filho Jesus e as consolações profundas do Teu Espírito Santo sejam conosco nessa semana, neste fim de semana, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, até a consumação do século. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.